Para o irmão ao seu lado, diga para ele assim: querido, Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer falar ao seu coração. Abra sua Bíblia nessa manhã de Santa Ceia, junto comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 13. O Evangelho de João, no capítulo 13, do versículo 3 ao versículo de número 9. O Evangelho de João, no capítulo 13, do verso 3 ao verso de número 9. Você já achou e diga amém? Deixe aberta a sua Bíblia, vamos ler esse texto. Eu vou ler na NVI, você vai acompanhar aí na sua versão, você vai poder caminhar junto comigo. Num texto que você conhece bem. Verso 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e fez o que, irmãos? Começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão, Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Diz assim o texto, disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então o Senhor não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Só até aqui o texto. Em o nome de Jesus, feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai amado, em o nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estar em tua casa. Talvez, Senhor Deus, hoje nós tivemos lutas, dificuldades, enfrentamentos, mas, Senhor Deus, nesta hora nós sabemos que existe uma palavra que será a resposta, Senhor Deus, de oração, será a resposta, Senhor Deus, para a nossa igreja, para cada pessoa na sua subjetividade. Eu creio que o Senhor há de falar, o Senhor há de ministrar através do teu Espírito e trazer a compreensão, Senhor Deus, a trazer através do seu Espírito o convencimento daquilo que precisamos nesta manhã. Ó Pai, nós nos queremos desprender de todo tipo de obstáculo, de todo tipo de preconceito, de todo tipo de preconcepção, seja, Senhor Deus, com as preocupações da vida, seja com as situações que talvez tenham nos incomodado. Ó Pai, nós viemos aqui ouvir a voz do Senhor Deus, e Senhor Deus, que isso seja, ó Pai, o nosso alvo, seja o nosso propósito, que nada, Senhor Deus, nem ninguém possa roubar, Senhor, de nós aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Assim eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de trazer uma palavra hoje ao seu coração, falando sobre esse texto de João, no capítulo 13, esses versículos que lemos, falando sobre a começar por mim. Há uma canção muito antiga, já foi até mesmo cantada na Igreja de Nova Vida, há muitos anos, talvez muitos irmãos aqui não conheçam, muitos irmãos não se recordam, mas eu creio que há muitos irmãos aqui que pelo menos com mais de 10 anos, mais de 15 anos, 10 não, mais de 15 anos de Igreja de Nova Vida, vai se recordar desta canção que diz: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos uns, como tu és, Senhor. Quem se lembra disso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas, né? Tem bastante tempo essa música, né? Uma canção linda. Mas eu gostaria hoje de falar sobre isso, a começar
em mim, a começar por mim. Nós estamos sempre tentando tirar proveito de alguma coisa da nossa vida, ou tentando tirar proveito de alguma coisa da vida. Nós tiramos proveito dos nossos relacionamentos. Nós nunca nos relacionamos, muitas das vezes, para oferecer. Nós estamos sempre nos relacionando para receber. São raros os relacionamentos em que a base, que o alicerce desse relacionamento é o se doar. Boa parte dos relacionamentos hoje é o que eu tenho ou como eu tenho que ganhar deste relacionamento. Hoje em dia, até quando surge um relacionamento, onde o fundamento desse relacionamento é o se doar, nós nos surpreendemos. Nós nos assustamos com o que deveria ser comum e não nos assustamos mais com o que se tornou incomum. Hoje, por exemplo, nós nos assustamos com pessoas educadas. Nós nos assustamos com pessoas que têm gentileza. Nós nos assustamos hoje com uma série de situações. Por que isso? Porque nós mesmos nos encarregamos de perder a nossa credibilidade nos nossos relacionamentos. Nós tiramos proveito dos relacionamentos, tiramos proveito das oportunidades. Há um ditado muito antigo que diz que numa guerra há os que choram, mas também numa guerra há os que sorriem. Quantos de nós não procuramos tirar proveito das oportunidades da vida? Quantos de nós não procuramos, mais do que a oportunidade oferece, querermos exigir dela tudo, ou até mesmo mais do que ela pode oferecer? Nós tiramos proveito daquilo que se aproxima. E quantas coisas se aproximam de nós, não para nós tirarmos proveito, mas para nós nos doarmos ao que se aproxima. Na verdade, irmãos, nós vamos transformando a nossa vida num único processo. Nós vamos transformando a nossa vida num processo de receber, num processo de ter, num processo de apenas adquirir. Por quê? Porque nós não conseguimos viver a vida sem tirar proveito das coisas. Nós não conseguimos, nem mesmo no relacionamento com Deus, ter um relacionamento onde os nossos olhos não estejam voltados para as vantagens. Hoje é muito comum você talvez perceber que as pregações que dão certo, as pregações que nos estimulam e trazem ânimo para nós, são as pregações que nos estimulam a ter. São as pregações que nos estimulam à vitória, à conquista, a derrubar os nossos gigantes, a derrubar as nossas situações e muralhas. Por quê? Porque na verdade nós não conseguimos nem olhar para Deus sem ter um relacionamento de interesse, sem ter um relacionamento de querer tirar proveito, de querer apenas boas oportunidades, de olhar para Deus e dizer que Deus se aproxime de mim para eu arrancar de Deus aquilo que eu preciso. Nós temos vivido num tempo assim, em que nós vamos transformando as nossas vidas num processo único, num processo de ter, num processo de receber, num processo de adquirir. Nós vamos vivendo então numa geração, observe isso, e veja se o seu pastor está falando alguma batatada aqui nessa manhã. Nós vamos vivendo numa geração onde o perder só tem sentido ruim. E o ganhar só tem sentido bom. A geração que nós vivemos é uma geração que tem nos ensinado isso. Perder na vida não é bom. O que é bom na vida é só ganhar. Ou seja, perder tem um sentido ruim. Perder tem um sentido negativo. Perder tem um sentido para nós que soa como amargo. Mas ganhar tem um sentido bom, tem um sentido positivo na vida, tem um sentido doce para a nossa caminhada. Então observe, amados irmãos, que nós vamos vivendo a vida desejando o quê? Desejando evitar as perdas. Nós vamos, a cada dia que passa, não sabendo lidar com as derrotas. Nós vamos a cada dia mais vivendo a vida desejando mais as vitórias. Desejando mais as vitórias e evitando a cada vez mais as perdas. Nós vamos vivendo a nossa vida desejando a cada vez mais nos darmos bem. Nós vamos vivendo a vida dessa forma, vamos querendo a cada dia que passa, a cada momento que passa, queremos nos dar bem.
Nos dar bem do quê, pastor? Nos dar bem das vezes que também nós nos damos mal. Nós queremos mudar esta realidade. Queremos virar o jogo. Queremos, muitas das vezes, estar vivendo uma vida onde a parte mais importante da nossa vida seja a parte em que nós estamos no topo. Nós não queremos a parte da vida em que devemos sair do topo. Nós não queremos a parte da vida em que nós queremos e precisamos sair do pedestal. Nós queremos a parte da vida e vivê-la apenas quando nós nos damos bem, quando nós estamos no topo da vida, quando nós estamos vivendo muitas das vezes as vitórias que sempre planejamos e sempre desejamos. Nós vamos nos relacionando com a vida do ponto de vista que, para que perder se eu posso ganhar? Para que perder se eu posso escolher ser um vitorioso? Para que perder se eu posso escolher ser um campeão? Para que perder se a vida também me deu a escolha de ser um vencedor? Nós não vamos prestando atenção que são os momentos em que desejamos perder que nós nos tornamos os melhores vitoriosos. Nós não prestamos atenção que são nos momentos em que resolvemos abrir mão é que estamos crescendo. Nós não vamos percebendo que é nos momentos em que temos a maturidade de obedecer para perder é que estamos vivendo o Evangelho e não usando o Evangelho. Eu estava hoje conversando com os jovens e com os adolescentes da igreja. E eu estava falando sobre isso. Que há uma diferença sobre maturidade e inexperiência. Inexperiência é você me colocar no banco de um piloto de um avião e dizer assim, pastor, faz isso voar. Eu vou falar assim, não tem como. Nunca fiz isso. Não tenho experiência. Primeiro que eu já não sentaria, que eu não gosto de avião. Sentaria se tivesse sedado, dopado. Agora, o que é imaturidade, pastor? Imaturidade é eu não saber fazer e querer fazer. Inexperiência é você não saber. Mas a imaturidade é quando você sabe que não sabe e quer fazer assim mesmo. Quantos de nós, irmãos, ouça isso, não prestamos atenção que nos momentos em que temos a maturidade de obedecer para perder, é que nós estamos vivendo o Evangelho, ao invés de querermos usar o Evangelho. Então observe por gentileza, que nessa geração que nós vivemos, nem todos são de Deus, mas muitos talvez estejam usando Deus para dar um jeito na sua vida, usando Deus para resolver um problema que ele precisa tomar algumas decisões e atitudes, usando Deus para resolver situações que Deus não vai resolver, usando Deus para querer talvez resolver alguma necessidade de alguma crise existencial. Por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, o Evangelho não serve para quem não quer perder. Para quem quer viver o Evangelho, deixa eu falar aqui uma coisa para você, não serve para quem não quer perder. Pastor, eu não quero perder na vida, o Evangelho não serve para você. O Evangelho não tem utilidade para quem não sabe o que é ceder. Não tem utilidade nenhuma. Não serve para nada. O Evangelho não tem valor quando nós usamos o Evangelho para ter, ao invés de usarmos o Evangelho para ser. Nossa geração, e quando eu digo a nossa geração, eu digo eu, você, estamos nessa crise. Igreja que é boa é aquela que me ensina a ter. Evangelho que é bom é aquele que eu entro com um Fusca e saio com uma Tucson 0 km. Evangelho que é bom é aquele que eu entro com um cartão de crédito e depois digo, eu tenho tantos, por isso eu sou isso. Irmãos, eu não tenho meias palavras. Eu vou falar um negócio para você. Não sou empresário,
não tenho carro 0 quilômetro e não sou universal. E sou feliz demais por isso. Olha o que está passando para todo mundo. É isso. O evangelho do quê? Não adianta nada. Sou empresário. Sofri na vida, fui estuprado, fui amassado, fui chutado de casa. Agora eu dei a volta por cima. Tenho uma lancha, tenho um carro 0 quilômetro, 3 casas na praia, 5 carros 0 quilômetros na grama. Sou universal. Mas eu não sei se eu sou salvo ainda. Porque o ter está roubando o evangelho do ser na nossa vida. É isso que temos ouvido. E é isso que muitos de nós não vamos mentir. Temos muitas das vezes preocupado a nossa cabeça com isso. Pastor, eu estou na igreja. E eu estou na igreja e tenho perdido algumas situações. Querido, você está aprendendo o que é evangelho. Você está aprendendo o que é o evangelho do perder, o que é o evangelho do ceder, o que é o evangelho do ser, ao invés de usar o evangelho para ter. Nós precisamos ter cultos na igreja, campanhas para ensinarmos o povo. A campanha das 7 muralhas em volta de Jericó é para perdermos. Nós temos sido envenenados por essa geração, por esse amargo veneno que tem dominado muitos corações. É a sociedade que nós estamos, muitas vezes, influenciando e sendo influenciada por ela. Então, Jesus estava diante do que eu chamo de a melhor parte da igreja. E também diante da pior parte da igreja. Daqueles que queriam ser grandes e daqueles que queriam ser pequenos. E aqui o texto está nos trazendo uma das maiores lições de Cristo para a igreja, para o evangelho. Jesus está lá na última ceia, e nessa última ceia há uma discussão. Que discussão é essa, irmãos? Jesus, quem é o maior no teu reino? Quem é o melhor no teu reino? Quem é o menor? Enfim, na verdade os discípulos estavam imaginando, né? Se Jesus precisar contar com o seu titular, que titular é esse? E aí Jesus está dizendo, olha, o maior é o menor ele é o maior. E aí o que Jesus faz? No meio da Santa Ceia, Jesus, bem didático, ele falou assim, eu vou ensinar para essa turma o que é ser maior com um gesto. Jesus então pega, se levanta, coloca um avental, pega uma bacia e se inclina sobre os pés de cada discípulo e começa a lavar. Essa função para os judeus era uma função que somente os escravos faziam, das pessoas que vinham de caminhadas pelo deserto, pela areia, e chegavam com os pés sujos, e era meio que uma cerimônia de purificação, mas isso era feito pelos escravos. Eles iam lá e lavavam os pés daquelas pessoas, para elas estarem à mesa. Jesus faz o quê? Eu, Jesus, coloco um avental, e vou lavar os pés de vocês. Nessa hora que Jesus começa a lavar os pés, Jesus tinha lavado os pés de alguns, não me pergunte quem, eu não sei, mas chega na hora de lavar os pés de Pedro, e aí Pedro diz, não, Senhor, os meus pés você não vai lavar. Isso é a função do menor fazer, não do maior fazer. Isso é a função de um escravo, de um discípulo fazer, não um mestre fazer. Aí Jesus diz assim, exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Exatamente isso. Que o maior no reino de Deus é aquele que sabe ser o menor. O maior no reino de Deus é aquele que sabe servir. E para ensinar para vocês, eu quero que comece por mim. Eu estou fazendo isso. E se você não deixar que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro diz aquilo que você já conhece, lava não só os meus pés, mas todo o corpo, toda a cabeça. Irmãos, aqui nesse texto, tem uma das maiores lições para a igreja de hoje, para a igreja do nosso tempo, para esta igreja. Porque Jesus está ali diante, imagine comigo, Jesus está diante de Pedro, Jesus está diante de João, o amado, Jesus está diante, mas Jesus também está diante de Judas.
Jesus está diante daquele que andou do lado de Jesus só para ter a oportunidade de, quando Jesus se aproximou dele, ele trocou Jesus e acabou. Jesus estava diante então do que era a melhor parte da igreja, do que era a pior parte da igreja. E Jesus lavou os pés de todo mundo. Jesus lavou os pés daqueles que não mereciam, vamos dizer assim, diante da nossa avaliação. E aí Jesus ensina que muitas das vezes nós queremos ser servidos. Quantas das vezes, irmãos, nós não queremos ser servidos? Isso se chama honra ou se chama problema? Vou dizer para os irmãos aqui uma coisa, que falo como pastor, e falo como um homem que tem paixão por servir. Não estou falando aqui uma palavra, estou falando algo que eu tenho prazer em fazer. Talvez muitos irmãos aqui não saibam. E eu não sou o tipo de pessoa que faz com uma mão para dizer com a outra. Todo mundo aqui sabe disso na igreja. Eu não fico anunciando, eu fiz isso antes de ontem, acordei essa hora para fazer isso. Eu não fico fazendo isso. Mas aqui tem irmãos que sabem que eu tenho prazer de passar por sala no sábado para organizar as salas para a escola bíblica de crescimento. Tem irmãos até que brincam comigo. Pastor, isso é doença, que eu vou medindo espaço por espaço de cadeira, botando pé com pé. Por quê, pastor? Porque quando você chegar, você não vai ver uma sala bagunçada, você vai ver uma sala organizada. É tão bom ser servido. É tão bom chegar na igreja e falar assim, puxa vida, as salas estão prontinhas. Mas teve alguém que precisou servir. É tão bom, é tão bom. Essa semana nós estávamos ajudando lá o berçário a terminar de arrumar uma pedra que quebrou, nós estávamos arrumando. Irmãos, você não tem ideia de quanto que pesa uma pedra de granito. De 2,50 por 80 centímetros. E aí chegou a hora de botar a pedra no lugar. E como a gente está apertado, nós não contratamos um servente, contratei só o pedreiro. E aí ele bateu na porta do meu gabinete, pastor, eu não aguento a pedra sozinho não. Aí eu falei assim, nem eu. Se você não aguenta, você imagine eu. Acho que o Thales estava aqui na igreja. Falei assim, filho, é com a gente. Talvez a gente diga assim, pastor, existem crianças que vão deitar e vão ter um descanso enquanto você está aqui no santuário hoje, porque alguém fez força para botar uma pedra no lugar. Quantas vezes, eu pergunto para você, o querer ser servido, muitas vezes não se chama honra, se chama uma deficiência, se chama um problema. Que problema, pastor? De alguém que não sabe servir. De alguém que não consegue, muitas vezes, como nós falamos, querido, Deus nos chamou para quê? Nos chamou para participar de algo, de sermos igreja, de estarmos envolvidos como igreja. Pastor, eu só venho para a igreja, eu só fico de braços cruzados se eu quiser. Porque tem muitas coisas que podem fazer parte do seu dom, do seu talento, daquilo que você faz, daquilo que você sabe fazer. Como eu disse, eu não sou o tipo de pessoa que fica falando, irmãos, se eu fosse ficar aqui falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, irmãos, talvez uma ponta de vaidade nascesse no meu coração, mas eu tenho um prazer enorme em servir, em poder me doar, em poder muitas vezes abrir mãos de compromissos pessoais, ouvir reclamação em casa para servir ao reino de Deus. Eu fico pensando que o querer ser servido, muitas vezes é um problema e não uma honra. É uma honra ou é um problema? Eu quando olho para isso tudo que Jesus ensinou, eu vejo que Deus ele não nos chamou para sermos grandes. Isso é um tabu que a cada dia que passa tem caído na nossa vida. Deus não nos chamou para sermos grandes, mas Deus te chamou para servir a um grande reino. Deus não me chamou para ser grande. Sabe o que acontece, irmãos? Depois que a gente se converte, a gente quer ser maior do que o reino. A gente quer chamar mais atenção do que o reino. A gente quer ser mais importante que o reino.
E se o pastor não nos liga, o reino não presta. E se o pastor não nos visita, o reino não presta. E se nós não vamos para a igreja, ninguém se importa, o reino não presta. A gente quer ser maior do que o reino. Deus nos chamou não para sermos grandes. Deus nos chamou para servirmos a um grande reino. Você está servindo a um grande reino. Tem mais coisa para fazer do que coisa para observar. Nós fomos chamados não para sermos observadores deste reino. Eu tenho certeza, irmãos, tenho certeza, de que se cada um aqui de nós, já falei isso na igreja e vou repetir, pudéssemos doar aquilo que gostamos, amamos e sabemos fazer, pudéssemos doar um dia no mês para o reino de Deus, quantos de nós não poderíamos alcançar mais vidas? Porque nós estamos com o nosso coração encharcado de usar o evangelho para ter. Usar o evangelho para conseguir algo, para ter algo. Então o que Jesus faz? Jesus demonstra que existem dois evangelhos. O evangelho das palavras e o evangelho das atitudes. Jesus está dizendo para os discípulos exatamente isso. Olha, eu poderia ficar aqui tentando ensinar para vocês. Mas eu vou mostrar para vocês que hoje existem dois evangelhos. O evangelho de quem fala e o evangelho de quem faz. O meu evangelho é o evangelho de quem faz. Bota uma toalha, estende a água e começa a lavar os pés dos discípulos. Eu quero dizer para vocês que o evangelho ele é muito bom falado, é muito bonito falado, mas ele é melhor ainda quando ele é vivido. E Jesus começa a lavar os pés ali dos discípulos. O que Jesus faz? Eu não digo que eu amo, eu demonstro que eu amo a causa do evangelho. Ele pega uma bacia, ele pega uma toalha, se inclina e faz o que, irmãos? Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. O que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando a começar por mim. Eu estou ensinando uma coisa que eu não quero que comece por você. A começar por mim. A renúncia. Renunciar o que, irmãos? Renunciar um status de rei. Renunciar um status de quem deveria ser servido. Uma das coisas que mais impedem as coisas de Deus começarem através da nossa vida é o nosso status. A posição que temos para a nossa realidade, para com a sociedade, muitas vezes nos impedem de viver aquilo que Deus tem para nós. Jesus naquela hora está dizendo, a começar por mim, começar o quê? A renúncia. Se eu não quero viver o evangelho das palavras, e sim o evangelho das atitudes, da prática, eu preciso renunciar o quê? Uma posição. Sou eu quem deveria, como Pedro disse, sou eu quem deveria ser servido, mas eu quero servir. Sou eu quem deveria estar aqui tendo os pés lavados, mas eu quero lavar os pés. Mas o Senhor é o rei, o Senhor é aquele que veio salvar o povo, o Senhor é aquele que veio... Não, eu vim para doar, eu não vim para ter. Eu não vim para ganhar, eu vim para perder. Então eu preciso renunciar. E enquanto nós não renunciamos, as coisas não começam por nós. Nós vamos vivendo um evangelho em que nós sabemos os defeitos dos outros, mas nós não conseguimos saber os nossos próprios defeitos. Jesus está dizendo, a começar por mim. A começar por mim o quê? A começar por mim a renúncia. Jesus lava os pés dos discípulos, de todos eles, e Jesus começa a dizer, a começar por mim a perder. Ah, irmãos, que esse seja um culto, que essa manhã seja uma manhã de Santa Ceia, em que a nossa maior vitória seja perder hoje nesse lugar. Às vezes nós estamos vendo um povo inflamado de um púlpito para que tenha cada dia mais desejo por ser vitorioso, que a nossa maior vitória seja aprender a perder. Por quê, pastor? Na cultura de Cristo, ganha aquele que perde. Na cultura dos homens, na cultura que nós vivemos hoje, ganha quem não perde. Ganha aquele o quê?
aquele que não tem prejuízo. Mas na cultura de Cristo, observe isso, meu irmão, na cultura de Cristo, que é a cultura do Evangelho, nós estamos aprendendo que ganha aquele que perde, ganha aquele que renuncia, ganha aquele que bota um avental de escravo, uma bacia de escravo e começa a lavar os pés. Quem ganha é esse. Jesus está dizendo, vocês querem ser maiores, vocês querem ser vitoriosos, então vão começar a perder. Vamos começar a ser derrotados, derrotar o nosso orgulho, derrotar a nossa posição, nosso status. Ah, pastor, eu quero viver a partir de hoje um evangelho de mudança, um evangelho de atitudes. Não tenha medo de perder. Não tenha medo de ser derrotado. Pastor, eu não quero perder. Você vive um evangelho onde se usa o evangelho para ter. Porque na cultura de Cristo, no evangelho de Cristo, vence quem perde. A começar por mim, Jesus está dizendo isso. Desafio da ceia, desafio da Santa Ceia, que Jesus estava lá com seus discípulos, é a começar por mim. Começar o quê? Eu quero perder. Se chega alguém naquela hora ali, da Santa Ceia, por exemplo, naquele momento em que Jesus está ali ajoelhado, lavando os pés dos discípulos, alguém falou assim, eu vou ali naquela ceia para ver quem é Jesus. Possivelmente alguém ia passar por Jesus e ia encostar e falar assim, sai daí escravo, porque eu quero achar quem é Jesus. Às vezes nós estamos preocupados do que vão nos chamar. Às vezes nós estamos preocupados do que as pessoas vão pensar, de como as pessoas vão se posicionar com a nossa vida. O Evangelho de Cristo ganha quem sabe perder. Que me chamem de escravo, que me chamem de servo, que me chamem disso. Porque se me chamarem disso é porque as minhas atitudes estão demonstrando isso. É que as minhas atitudes estão revelando isso. É que as minhas atitudes estão demonstrando que eu sei viver um evangelho de atitude, não um evangelho de palavras. Jesus pega uma toalha, lava os pés de todos os discípulos e ensina que a começar por mim, ser grande buscando ser pequeno. A começar por mim, sejamos grandes buscando ser os menores. Ouça uma verdade nessa manhã, querido. Grande não é quem é servido, grande é quem serve. Não é a quantidade de pessoas que te servem que demonstra que você é grande, mas é a quantidade de pessoas que você serve que demonstra o que você é ou o que não é. Eu me lembro há muito tempo atrás de um congresso que fui, de louvor e adoração, e lá estava o pastor Ronaldo Bezerra pregando nesse congresso. Foi um momento muito conturbado da história da igreja no Brasil, de alguns modismos que estavam crescendo, e o pastor Ronaldo Bezerra estava ministrando nesse congresso. E ele estava falando de um congresso que ele participou, e nesse congresso ele estava falando que ele participou como pastor, como preletor, e quando chegou no meio do congresso, chegou a hora do almoço. E aquela fila, uma igreja enorme, aquela fila de gente para almoçar e aquela desorganização de gente com fome. Eu não sei se você sabe disso. Quando a gente está com fome, a gente não pensa bem, né? A gente não respeita. Se tem uma coxa de frango, ela é nossa. Se tem só um pouquinho de arroz, ele é meu. E aí estava assim o povo, desde 8 horas da manhã no congresso, chegou a hora do almoço. E aí chegou uma irmãzinha, bem antiga na igreja, que não conhecia ninguém, não sabia que era Ronaldo Bezerra, não sabia que era ninguém. Chegou assim para ele e falou assim, ô moço, ajuda aí na fila, toma esses ticketzinhos, vai entregando para ajudar aí a organizar o almoço. Aí ele pegou, virou e falou assim, também estou com fome igual a todo mundo. E eu sou o pastor Ronaldo Bezerra. Será que não deveria ter aqui para mim uma mesa separada? E aí naquela hora ele falou que ele ouviu a voz de Deus dizendo assim para ele, quem não serve para servir, não serve para ser servo. E aí ele falou que aquela multidão
Ele ficou fila por fila, até o último, entregando papel por papel. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Entregou o último papel, ele falou assim: agora eu vou almoçar. Quando ele chegou para almoçar, aí a moça da cozinha disse assim para ele: ô pastor Ronaldo Bezerra, só sobrou um pouquinho de feijão. Aí ele falou assim: amém. Nós muitas das vezes precisamos perder para aprender que ser grande é buscar a ser pequeno. Não é um evangelho de palavras, mas é um evangelho de atitudes. Nós precisamos aprender que grande não é quem é servido, mas quem serve. Às vezes nós desprezamos pessoas que fazem trabalhos e servem a Deus em situações pequenas. Ontem as irmãs aqui da cantina, talvez muita gente não saiba, e é bom falar da nossa igreja. As irmãs da cantina, a irmã Nina, a irmã Maria da Conceição, não sei se tinha mais alguém. Quem? Né? Chegaram aqui cedinho na igreja. Para que chegaram cedo na igreja, pastor? Chegaram cedo na igreja para quê? Para preparar o material da cantina que seria servido hoje após o culto. Irmãs com mais de 60 anos não reclamaram cedo para acordar, trabalharam o dia todo. Eu estive aqui ontem na igreja, e quando eu estava saindo aqui da igreja ontem, Diácono Januário não está aqui para testificar isso, quando eu estava saindo aqui da igreja ontem, era 8 horas da noite. 8 horas da noite, acabou o ensaio, nós estávamos saindo aqui. Aí eu virei para o Diácono Januário e falei assim: Diácono, eu preciso ir lá no aniversário do irmão Reginaldo. As irmãs estão até agora na cantina, na cozinha. Sabe por que isso, irmãos? Aí eu cheguei aqui hoje de manhã na igreja, 7h30. Sabe quem já estava na igreja? A irmã Nina e a irmã Maria da Conceição. Aí você vira assim para elas assim: vocês estão cansadas, irmãs? Estamos cansadas. Não é super-herói. Mas sabe por que elas vieram hoje 7h30 da manhã? Que elas têm prazer em servir a Deus. Por quê? Pastor, quem são os maiores? São aqueles que servem. São aqueles que são os menores. Sabe por que eu estou falando o nome dessa gente? Porque às vezes a gente nem se lembra de agradecer. Falei com o Diácono Everson essa semana. Os irmãos andaram na Kombi hoje, não sei se a Kombi hoje foi usada pela manhã, andaram na Kombi. Diácono Everson essa semana, trabalho, pernoite, compromissos familiares, pessoais, levou a Kombi 3 vezes. A oficina, para fazer orçamento, 3 vezes. Por quê, irmãos? Porque temos prazer em ser o menor. Temos o prazer em dizer assim: Deus conta comigo, não é para sair na foto, Deus conta comigo para apertar o gatilho da foto. Que nós possamos compreender isso. A começar por mim o que, pastor? Ser grande, buscando ser pequeno. E por último, Jesus está dizendo a esses homens: a começar por mim o que, pastor? A transformar palavra em obediência. Jesus está dizendo naquela hora: é muito fácil falar. Seria muito fácil nessa ceia fazer um lindo discurso, imbuído das emoções da última ceia, do último momento, imbuído de tudo que nós já vivemos, mas eu quero transformar palavra em obediência. Você sabe qual é o maior desafio que nós temos enfrentado nesses últimos dias? Deixarmos o evangelho de palavras para vivermos o evangelho de atitudes. Pararmos de falar que amamos para demonstrar que amamos. Parar de dizer que temos que ser unidos para mostrar que estamos unidos. Parar de dizer conta comigo
e mostrar que aquela pessoa pode contar contigo. Deixar um evangelho de palavras para vivermos um evangelho de atitudes. Pastor, a começar por mim. A começar por mim, porque na cultura de Cristo ganha quem sabe perder. Deixa eu dar aqui uma palavra para os irmãos. Eu não sei pregar como muitos pregam por aí. Não sei e nem quero pregar. Mas que nós sejamos uma igreja conscientemente educadas a compreender que a vida com Deus é uma vida de que quem vence é aquele que aprendeu a perder. Quem vence é aquele que aprendeu a ceder. Quem vence é aquele que aprendeu a deixar de falar para fazer. Quem vence é aquele que muitas das vezes deixou de estar no topo para ficar embaixo do topo. Que nós possamos aprender isso nessa manhã de Santa Ceia. A começar por quem, pastor? Começar por mim. Poderia falar a começar pelo fulano, que é cheio de defeitos, pelo ciclano, pelo irmãozinho, a começar por mim. Eu quero perder mais. Eu quero ceder mais. Eu quero obedecer mais. Eu quero ter mais atitudes, menos promessas e mais atitudes. Eu quero voltar a colocar o avental, pegar uma bacia cheia de águas e voltar a lavar os pés. Voltar ao quê, pastor? Voltar a servir. Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha vida? O senhor não sabe o que eu tenho passado, o que eu já enfrentei? Não sei, você também não sabe o que eu já passei, o que eu tenho passado. Você não sabe. Às vezes nós estamos lá dizendo, isso está certo, isso está errado. Eu falo pelo país que nós temos vivido. Quando a turma que está no poder estava fora do poder, era tudo fácil a ser feito. Agora que está todo mundo no poder, ninguém sabe fazer. Que nós possamos aprender isso nessa manhã. Eu quero perder, que as nossas campanhas aqui na igreja sejam isso, perdendo tudo para Jesus. Sendo derrotado pelo mestre. Ah, pastor, mas isso não dá ibope. Que nós possamos aprender isso nessa manhã. Que o nosso maior desafio nessa ceia seja esse, a começar por mim. Mas pastor, os problemas do passado, Jesus também foi traído, Jesus também foi humilhado, Jesus também foi abandonado, Jesus também foi cuspido, Jesus apanhou e ele disse, a começar por mim. Eu preguei aqui no domingo passado pela manhã, nós precisamos deixar o Calvário para irmos para a cruz. Que Deus nos abençoe. Vamos fechar os nossos olhos. Pedir a ajuda do Anderson Matias aqui. Me ajude. Eu queria terminar esse culto antes de encerrarmos. Hoje foi uma manhã em que tratamos de tantos assuntos. Mas eu queria terminar esse culto dizendo isso para você. Aprenda a perder. Aprenda a ceder. Pare de querer usar o evangelho para ter. Use o evangelho para ser. Nosso maior desafio nessa ceia é isso. Eu estava falando na consagração hoje de manhã. Quem veio foi privilegiado e disse isso. Toda consagração eu olho para dentro de mim e tenho nojo. Tenho nojo. Que eu me deparo com um Levi que eu sei que sou. Mas não adianta a gente usar um evangelho de palavras. A gente precisa usar um evangelho de atitudes. E nessa manhã de Santa Ceia, nosso maior desafio. Nosso maior desafio
É parar com os discursos. É parar com o desejo de querer ter para querer perder. A começar por quem, pastor? A começar por mim. Mas pastor, lá em casa. Pastor, no meu trabalho. Pastor, a minha história. Eu concordo com você. Os problemas, eles influenciam, mas não justificam. É hora de você começar aquilo que talvez se parou, ou aquilo talvez que Deus quer que comece. É hora de parar com os discursos, com as palavras e começar com as atitudes. A começar por nós. Pastor, mas o fulano de tal tem que melhorar primeiro, o fulano de tal tem que se consertar primeiro. Começar por mim. O que me preocupa nessa manhã aqui é a minha vida com Deus. E esse louvor que eu gostaria de entoar nessa manhã com a igreja para o Senhor fala exatamente disso, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Porque tudo que há dentro do meu coração. E enquanto nós estivermos louvando aqui ao Senhor nessa manhã, talvez você diga assim: pastor, essa palavra hoje, além de ser uma verdade, ela veio de encontro com o que eu estou vivendo. Eu gostaria de orar por você. Você que não tem vivido o evangelho do ser, você que tem vivido o evangelho do ter, você que tem se preocupado com aquilo que você quer ganhar na vida, ao invés de se preocupar com aquilo que ainda precisa perder. E talvez você diga: pastor, é difícil, mas não é impossível. A começar por mim, a renúncia, a começar por mim, a obediência, a começar por mim, que tenhamos uma vida pronta para perder, a começar por mim, o desejo de ser pequeno, desejo de servir, mas de ser pequeno. Enquanto louvamos ao Senhor, pastor, Deus está falando ao meu coração, e muitas coisas pararam na minha vida de Deus, que eu hoje quero recomeçar. Ou talvez poderíamos mudar o tema dessa palavra e dizer: a recomeçar por mim, ou recomeçar por mim. Se Deus está falando contigo, coloque hoje o seu avental, pegue a bacia e não deixe para depois. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Se Deus está falando contigo, venha. Renova-me, sim, Senhor. Senhor Jesus. Põe em mim o seu coração. Põe em mim teu coração. É verdade, Senhor. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu necessita mais de ti. Sabe, queridos, eu não me vejo insistindo nesse apelo nessa manhã. Não me vejo. Mas se há algo de Deus hoje que precisa na sua vida acontecer, a começar por você. Começar por você. Às vezes nós estamos tão encharcados desse evangelho venenoso, que nós não conseguimos nem sair do nosso lugar.
Não conseguimos renunciar nem o nosso status, nem a nossa posição. Porque tudo que há dentro de mim, Senhor, porque tudo que há necessita mais de Ti. Ainda dá tempo de você sair do seu lugar e vir ao altar. Porque tudo que há dentro de mim necessita, Senhor Deus, necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Porque tudo que há, Senhor, porque tudo que há dentro de mim necessita, Senhor, sim, ó Deus, necessita ser mudado, Senhor. Nós cremos, ó Deus, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Eu oro por essas vidas, Pai. Tu sabes os motivos, os propósitos. Quantas vezes, Senhor Deus, nós nos inclinamos a tantas coisas na vida, mas quando se trata de perder para se inclinar ao Senhor, há uma série de dificuldades, há uma série de empecilhos, há uma série de barreiras. Senhor, em nome de Jesus, Tu sabes o que se passa em cada coração, Tu sabes o que se passa em cada realidade. Tu sabes, Senhor Deus, o que há no coração de cada vida que se colocou de pé e veio aqui à frente. E eu oro, Senhor Deus, nessa noite, nessa manhã, ministrando sobre estas vidas. Que o recomeço de Deus aconteça hoje. Que o recomeço de Deus, aquilo que talvez foi deixado para trás por causa de tantas coisas da vida, esses irmãos tiveram a coragem de pegar, se levantar, vestir um avental, Pai, pegar uma bacia e querer isso, dizer: Senhor, eu não quero ser grande, Senhor Deus, eu quero ser útil no Teu reino. Eu quero, Senhor Deus, ser fiel ao chamado da cruz. Eu quero nessa noite, Senhor Deus, apenas isso, ser, Pai, não grande, mas servir a um grande reino, ó Deus. Abençoa estas vidas que por algum motivo sujaram seus pés na caminhada da vida. Abençoa essas vidas que por algum motivo talvez deixaram aquilo que era de Deus acontecer. Que a partir dessa manhã, ó Pai, a Tua vontade seja prioridade na vida desses irmãos. Que eles possam dizer isso: a começar por mim. Que eu venha ser pequeno, que eu venha renunciar. A começar por mim, que palavras se transformem em atitudes. É a oração que eu faço, abençoando estas vidas, esses irmãos, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus.